Opa! Olha nós aqui de novo. E hoje de uma forma diferente, é com a violinha aqui, mas também com a espada do Espírito. E eu quero te fazer uma proposta, quero te fazer uma pergunta e desejo que você seja sincero e me permita, né? Eu quero que você me permita invadir o seu espaço e te fazer uma pergunta. Uma pergunta tanto pessoal, uma pergunta um pouco para se refletir e uma pergunta que Deus me instrui, né? Em oração, o Espírito Santo me instrui a fazer para você e pode acreditar. Depois dessas perguntas respondidas, é provável que você seja visitado pelo Deus Espírito Santo, que é o Deus, né? Parte do, porque no princípio quando não existia nada. E sobre, antes de ser criado qualquer coisa, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e o Espírito de Deus estava no abismo, estava no meio do nada. Antes de Deus criar nada, antes dele dar a primeira palavra, haja luz, haja isso, haja aquilo, não existia nada, mas o Espírito de Deus estava sobre a face do abismo, sobre o caos, e estava se movendo no meio da escuridão. Não tinha luz, não tinha nada, mas o Espírito de Deus já estava lá, tá? Então, eu agradeço e também te faço um desafio. Pode fazer a pergunta para mim, pode escrever aí no comentário, porque é um vídeo, né? E também quando eu posto nas redes sociais, pode deixar e pode fazer pergunta para mim que eu vou ter prazer de responder. Então eu deixo você invadir o meu espaço, assim como você está deixando eu invadir o seu espaço e te fazer essa pergunta. E a pergunta é: o que Deus tem feito para você? Quais são os benefícios, sinais, prodígios, milagres, maravilhas que Deus tem feito para você? Eu creio que Deus tem feito algo para você. Tenho certeza que Ele tem feito. Mas se não tem feito, também pode ser honesto. Pode falar para mim. Pode falar para Deus que está aí do seu lado. Pode falar para o Espírito Santo que está aí do seu lado. Pode falar para o Senhor Jesus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Deus Pai, o Deus Filho está no céu, mas também em toda parte. Porque o céu é o teu trono e a tua morada. Mas a terra, onde pisamos, onde estamos agora, é estrado do pé do Senhor. Ele é tamanho, na palma da tua mão, segundo Isaías 40, ele pega os rios, oceanos e os mares. E ao seu palmo, ele mede o céu. Esse é o tamanho do seu Deus. Se você não sabia, eu apresento ele através de Isaías 40, tá? A palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela é digna de aceitação e é verdadeira. E dito isto, eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus tem feito para você? E eu quero que você faça da seguinte forma. Nós vamos aqui, eu coloquei no quadro, nós vamos listar, tá? Pega um caderno, pega uma caderneta ou anota na mente, aonde você achar melhor, né? Onde você quiser, mas reflete sobre isso. Cita sete feitos de Deus na sua vida, né? Às vezes você vai lembrar daquele dia que estava muito difícil e que Deus proveu na sua vida. Você vai lembrar da saúde que estava perdida e que estava sem solução e Deus apareceu com a solução milagrosamente. Você vai lembrar de um filho doente e que você orou e que houve cura. Você vai lembrar de uma aflição muito grande e houve um alívio, houve uma palavra profética, tá? Você vai lembrar de alguma coisa, tá bom? Se você fizer a pergunta para mim, eu também vou lembrar. Então você vai citar 7 feitos de Deus e 3 retribuição, 3 reciprocidade que você devolveu a Deus em forma de gratidão, tá bom? Esse é o desafio. Mas antes, porém, nós vamos meditar na palavra. E eu quero que você abra a tua palavra, a tua Bíblia, porque falar de Deus é Bíblia aberta, é a boca de Deus falando ao nosso coração. É o Espírito Santo que vai nos transmitindo a palavra que cura, liberta, salva, restaura e ainda leva para o céu. Essa é a palavra de Deus. Desculpa porque estou com esse violão, é uma experiência nova, mas no final eu quero orar
e quero também louvar a Deus, né? Que é um dos motivos da minha alegria, é louvar a Deus. E se você permite, vamos louvar junto, porque louvar a Deus é bem dizer o nome santo único que é digno de ser louvado e adorado. Primeiro a Crônica 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11, vamos ler. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a glória e a majestade, porque teu é tudo, tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aqui é uma oração de Davi, o rei Davi, o famoso rei Davi, o rei que teve experiências, muitas das experiências com Deus, e ele dizia que na presença do Senhor, no Salmo 16, versículo 11, ele diz, na presença do Senhor há perpétuas alegrias e há deleites eternos, há delícias na presença do Senhor. E é assim que ele via Deus, é assim que ele agia diante de Deus, e é assim que ele vivia. E aqui nesse contexto, ele foi proibido por Deus, né, o profeta, numa conversa que eles tiveram, ele falou, vou fazer uma casa para Deus, porque olha só, eu vivo em palácio, vivo em palacete, vivo na pompa, e a casa de Deus, ou seja, a Arca da Aliança está em tabernáculo, está para lá e para cá, não tem uma morada certa. Vou fazer uma casa, um castelo, um templo suntuoso para Deus. E o profeta falou, opa, essa ideia é boa, isso é muito bom. Mas quando ele consultou Deus, Deus falou, não, ele não vai fazer porque é um homem de sangue, mas o filho dele que virá, assumirá o trono, o rei Salomão, e ele sim, ele vai fazer a casa. Então, essa não é a questão, né? Só citei para ter uma ideia, porque ele tinha desejo de fazer uma casa para Deus, porque Deus tinha colocado ele num lugar bom. Lembrando que vamos citar e listar 7 feitos de Deus na nossa vida prática. E Davi aqui, pelos benefícios que Deus tinha feito, ele queria, né, nos 3 vamos citar o que estamos fazendo para Deus, né? E por que 7? 7 porque, eu lembro que eu falei, no princípio havia trevas, abismo e uma escuridão tremenda. Mesmo assim o Espírito de Deus estava lá. O Espírito que move em você. Não sabeis vós que sois casa e morada de Deus, templo do Espírito Santo? Então, tá? Ele não precisa de aprovação nenhuma. Ele move em você independente de qualquer situação. Se ele quiser te pegar, se ele quiser te converter, se ele quiser te alcançar e se ele quiser te salvar agora, ele vai te salvar. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, tá? A gente apenas pronuncia a palavra. 7 porque é o número perfeito de Deus. 6 dias Deus fez todas as coisas, né? Inclusive eu e você. E no 7º ele descansou. Então, o que significa isso? Que é um dia santificado, um dia abençoado, um dia consagrado ao Senhor, para recuperar as energias, mas também para adorá-lo, para exaltá-lo por quem ele é, que é o que o Davi fazia aqui. Tu és grande, tu és soberano, tu és Deus criador dos céus, da terra, dos mares, e tu és o melhor, o maior, tu és reis dos reis. Davi tinha essa adoração, né? Essa inclinação para a adoração. Então 7 é o número de Deus, e 7 é o número perfeito, e 3 porque somos nós seres humanos, né? Então nós temos dificuldade de fazer algo, principalmente para um soberano como Deus, né? Até para as pessoas temos dificuldade de fazer algo de espontâneo, né? Algo sem esperar nada em troca, né? Amar é difícil, cumprir princípios é difícil, né? O amor de Deus em nós, a força capacitadora do Espírito Santo é que vai fazendo com que isso seja tangível, mas falar que por nós a gente vai conseguir, não, nós não somos nada. Quem nos capacita e se existe uma glória, ela é de Deus, porque é Ele que move em nós. Então 3 também porque somos feitos, depois que Deus criou todas as coisas, belo, perfeito, maravilhoso, Ele olhou para Jesus, Yeshua, e olhou para Jeová, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Yahvé, Yeshua e Jeová. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme somos, né? Tripartido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
e somos nós. Corpo, alma e espírito. Então, façamos. E aí, ambos, os três, colocou a mão no barro e fez o homem. Você é especial, tá? Não se deixa diminuir, não quebre o princípio, não seja escravo do pecado, não seja escravo das coisas, não deixa esse mundo te iludir, não deixa os falsos profetas te iludir. Sempre esteja na palavra de um Deus que te criou e que te amou e te valorizou de forma tal maneira e de forma sacrificial na cruz do madeiro, mas vive para a eternidade, abrindo assim a porta da eternidade, a porta da salvação, através de reconhecer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim. João 14,6, disse Jesus. Tá? E então vamos então meditando aqui. Eu só quero dar uma passadinha antes de começarmos a listar, em Atos, falamos ontem, Atos 16, 25. Você é rápido de endereço, abre aí a sua Bíblia, Atos 16, 25, e vamos... olha, chegou aqui já, ô glória. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O que os presos faziam? Repete comigo. Os escutavam. Tá? Sempre existe um propósito. Paulo e Silas, por ter repreendido um espírito maligno na moça que fazia adivinhações e que estava... Então, cuidado com os elogios, cuidado com aqueles que passam a mão na sua cabeça, porque nem sempre são sinceros. Aquele espírito maligno naquela menina que ganhava dinheiro para os seus senhores, ela saiu atrás de Paulo e Silas e falava: estes aí são homens de Deus e que estão empregando as boas novas, eles servem ao Deus Altíssimo. E saiu falando essas palavras. Eles poderiam ficar ali orgulhosos, felizes, porque de fato ela falava a verdade. Eles eram servos de Deus, alguém com o Espírito Santo de Deus e que falava as boas novas. Ela não estava falando mentira. E também eles estavam exatamente fazendo isso. Então, quer dizer, merecia também o crédito e o elogio, né? E estava também adorando a Deus, glorificando a Deus, porque ela falava o quê? Servos do Deus Altíssimo, né? Eu acho que nessa situação de Paulo e Silas, se eu não ia, ela tá sabendo que eu tô fazendo. Poxa, eu sou servo de Deus mesmo, eu sou alguém que tem o Espírito Santo de Deus, alguém que tá servindo a Deus e alguém que tá praticando o ID de Jesus. Poxa, tô certo? Não ia nem se incomodar, porque ela não tá falando mentira. Mas Paulo incomodou, olhou para ela e expulsou o espírito dela e ela ficou livre daquele espírito de adivinhação. Porém, por conta disso, os senhores dela, que usavam ela como escravo, deixou de ganhar dinheiro e mandou Paulo e Silas para os magistrados e os governantes, e eles prenderam Paulo e Silas. E antes de prender, machucaram eles, açoitaram eles com chicote, machucaram bastante eles e prenderam as suas mãos e os pés no tronco, na cadeia fria, enfim. Eles estavam presos por falar de Jesus e por expulsar um espírito maligno de adivinhação, ou seja, estavam sofrendo pelo amor de Cristo, pelo Evangelho. Tá? Você tem servido a Deus? Você tem falado do amor de Jesus? Então se prepare, porque você pode passar por isso. E talvez você já passa, porque hoje não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra hostes infernais nos lugares celestiais da maldade. Então muitas das vezes as pessoas te julgam, você fazendo certo, você se renunciando, você se entregando, porque só Deus te conhece. Então faça sempre para Deus, porque não importa se julguem você, se condenam você, se chamam de fanático, do que chamam. Se você está fazendo para Deus e se Deus está aprovando você, se Deus conhece quem é você, no seu íntimo, quando ninguém está te olhando, Deus está te vendo e Deus está sabendo o que você está fazendo e você está atendendo o chamado dele, então fique em paz, porque a guerra é do Senhor. E aqui, eles poderiam estar aqui, poxa Deus, eles poderiam estar falando: Deus, eu estou fazendo a tua obra e olha aqui, eu estou preso, fui chicoteado, estou todo machucado. Não. Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Porque eles olhavam para uma pátria acima. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. E eles esperavam uma pátria celestial. Eles esperavam aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano. Então eu acabei de citar aqui Hebreus 11:1 e acabei de citar também 1 Coríntios 2:9. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano,
mas tudo aquilo que Deus já preparou desde a fundação dos séculos para aqueles que eu amo. E aqueles que eu amo obedecem os seus mandamentos e seguem. João 14, 15, disse Jesus. Quem me ama, obedece os meus mandamentos e me seguem. Então aqui, mas olha o propósito. Eles cantavam hinos e oravam perto da meia-noite. Estamos perto da meia-noite de novo hoje, né? E estamos falando do amor do Senhor. Estamos falando de Deus. Estamos cantando e pregando e orando. Então, né, nós não pode parar. Então, a meia-noite, a hora que tudo fica negro, a hora que tudo fica escuro, os inimigos querem lutar e nós luta também, porque estamos numa guerra. E quem vence conosco é o Senhor Jesus. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e não tenha medo de nada, porque eu estou contigo. Se as minhas palavras estiverem em vós. Então eu acabei de citar Josué 1, 8 e 1, 9. Se as minhas palavras estiveres em vós, se não desviares dela, eu estarei contigo onde estiveres. Onde colocar tua mão, eu aprovarei. Onde colocar o teu pé,